Pai e filho são assassinados na zona rural do município de Puxinanã. Jovem de 20 anos é morto após segunda tentativa de assassinato somente esta semana. Deputado paraibano quer ampla discussão sobre reforma tributária para que a população não pague ainda mais impostos. E ainda a preparação dos maiorais para a segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje é quinta-feira, 10 de junho de 2021. O Borborema Notícias começa agora. Boa noite. A quinta-feira foi de muita violência na Paraíba. Começamos com um caso que aconteceu na zona rural de Puxinanã, no Agreste. Pai e filho foram mortos a poucos metros de casa, em uma estrada vicinal. Na estrada, 2 corpos, pai e filho, e uma família sem chão, sem saber o que motivou as mortes. As vítimas são Antônio de Araújo, que tinha 58 anos de idade, e o filho Renan Rafael Mota de Araújo, que completou 19 anos no último dia 29 de maio. Da família deles, a única pessoa que se disponibilizou a falar foi a dona de casa, Luciane de Farias Araújo. Era uma pessoa maravilhosa, um pai muito presente dos filhos, muito bom para a família em peso. Tinha um coração maravilhoso, que a gente não tem nem palavra para discutir. E em relação ao rapaz? Um menino de ouro, um menino de ouro. Gente fina, trabalhador, só vivia para trabalhar e ajudar o pai. Muito trabalhador, ele dava a vida pelo pai. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã, nessa estrada do sítio Malícia, em Puxinanã. Pai e filho estavam nessa carroça de tração animal quando foram assassinados a tiros. Os agricultores foram executados a cerca de 100 metros da casa onde moravam. Informações preliminares dão conta de que os assassinos estavam num veículo Fiesta de cor vermelha. O tenente Edu Duarte, do 15º Batalhão da Polícia Militar em Esperança, comandou as guarnições que estiveram no local. Segundo informações aqui na localidade, os 2 indivíduos não tinham nenhum tipo de envolvimento com crime. E a gente ainda não sabe ao certo qual é a situação, como houve o acontecimento. Em Itatuba, também no Agreste, outro duplo homicídio foi registrado. Durante a madrugada, em uma localidade chamada Conjunto Novo, 2 homens, conhecidos como Coquinho e Calango, foram mortos a tiros. A polícia investiga o caso, mas até o momento não existem suspeitos do crime. Mais violência. Um jovem de 20 anos foi morto a tiros no meio da rua na noite desta quarta-feira, no bairro do Catolé, aqui em Campina Grande. Detalhe, ele havia sofrido uma tentativa de homicídio 2 dias antes. O crime aconteceu ontem por volta das 8 horas da noite, na rua José Evaristo Barbosa, nas proximidades da feirinha do bairro Catolé. Foram ouvidos, ao menos, 3 disparos de arma de fogo. A vítima foi o ex-presidiário Rian Henrique Oliveira da Silva, que tinha 20 anos de idade e morava no bairro José Pinheiro. Na segunda-feira, Rian foi vítima de uma tentativa de homicídio. O caso está sendo investigado pela delegada Elizabeth Beckman e a equipe. A Polícia Militar foi acionada por volta de 8h40, a nossa equipe esteve rapidamente no local e verificamos que se tratava de um jovem de 20 anos. E ao observar as tatuagens que ele possuía, foi verificado pelos policiais militares que ele tinha sofrido uma tentativa ainda essa semana, na última segunda-feira, durante o dia, lá mesmo, próximo à residência dele, no bairro José Pinheiro. Quando era adolescente, por 2 vezes, ele cumpriu medida socioeducativa no Lar do Garoto, em Lagoa Seca. Segundo informações do sistema, e da própria família, do próprio pai, Rian, ele é usuário de drogas desde cedo, dos seus 14, 15 anos, já teve passagem pelo Lar do Garoto, ele foi internado no Lar do Garoto por 2 vezes, acredito, e também foi recolhido na máxima 2 vezes. O costume dele era de praticar pequenos roubos, roubava o celular, atuava ali na área da integração. Recentemente,
ele foi solto de um dos presídios de Campina Grande. Faz, segundo a família, 12 dias que ele tinha saído da penitenciária. E agora uma verdadeira história de terror. A polícia prendeu em Cuité, no Curimataú, um agricultor acusado de violentar as 2 filhas e engravidar uma delas. Quem conta detalhes desse bárbaro crime é o delegado Yasley Almeida. Após uma eficiente investigação policial conduzida pela delegacia de Cuité, foi desvendado crimes de estupro que vinham sendo praticados por um pai em um assentamento rural nesse município, em que o acusado vinha abusando sexualmente das próprias filhas há vários anos. Inclusive, com uma delas, teve um filho, que atualmente está com 8 anos e que é portador de necessidades especiais. Ouvidas testemunhas, coletadas informações que contribuíram na elucidação da prática criminosa e confirmaram a autoria do delito, foi representada a prisão preventiva, que diante do conjunto probatório, o juiz da comarca de Cuité expediu o mandado de prisão e na tarde de hoje, após localizar o paradeiro do acusado, ele foi preso em cumprimento a esse mandado judicial e encontra-se na delegacia de Cuité, onde confessou que tinha praticado relações sexuais com as próprias filhas, mas que não foi forçado, alegando ele que essa prática era consentida. Veja a seguir, deputado paraibano alerta que reforma tributária pode ser feita sem discussão e prejudicar trabalhadores e empresários. E ainda, Igreja Católica quer prédio onde foi o Círculo Operário e dono fala em erro da Justiça. Voltamos falando de política. Com o objetivo de evitar um possível aumento de tributos, parlamentares querem um debate mais amplo sobre a reforma tributária. A nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, conversou com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro sobre o assunto. Os procedimentos para o início das discussões efetivas da reforma tributária já estão tendo encaminhamento aqui no Congresso Nacional. Existe uma preocupação muito grande dos parlamentares, principalmente no que diz respeito à falta de mais discussões em torno do projeto. O relator da proposta é o deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro, que demonstrou preocupação de que, com a falta de um debate real, existe um aumento de tributos com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que está prevista na primeira etapa de votação do projeto. O deputado falou sobre o debate em torno da reforma. Eu acho que a reforma tributária constitucional, estou aguardando que o presidente do Senado defina com o presidente da Câmara qual será o encaminhamento. Se for a reforma que está proposta pelo ministro da Economia para a Câmara, não é reforma tributária. São apenas alguns ajustes, mas não tem nada a ver com reforma tributária. Inclusive, se for CBS, representa aumento de imposto para o cidadão e para as empresas. Então, é um tema que nós vamos avaliar no momento em que isso estiver definido. Aguinaldo, que é líder da maioria no Congresso Nacional, tem conversado com parlamentares da Câmara e do Senado para discutir as necessidades em relação à tributação e também ao desenvolvimento econômico por causa da crise instalada com a pandemia da Covid-19. Ele quer propor um debate amplo com as duas casas para que haja uma votação conclusiva e também eficaz na tributação em todo o país. Mudando de assunto, eu chamo sua atenção para essa história. A disputa de um prédio onde funcionava o antigo Círculo Operário, no bairro de José Pinheiro. De um lado, a Igreja Católica afirmando que tem direito ao espaço. Do outro, um homem que se apresenta como o dono e que fala até em erro da Justiça para tentar continuar com o espaço. Neste prédio, hoje aparentemente abandonado, que fica no bairro do José Pinheiro, já existia um importante serviço. Era aqui que funcionava o Círculo Operário, uma criação do governo Vargas que se espalhou pelo país na década de 1930
Em Campina Grande, o círculo foi implantado na década de 1960. O Círculo Operário de Zé Pinheiro já vem de uma mentalidade da década de 30 do Estado Novo. Getúlio Vargas incentivava a formação dessas organizações civis de trabalhadores. Na década de 1980, o Círculo Operário encerrou as atividades em Campina Grande. Anos depois, os responsáveis alugaram o prédio. O último locatário foi uma igreja evangélica que passou quase 20 anos no local. Em 2005, o assunto chegou até a Igreja Católica, que disse que, segundo o Estatuto do Círculo, a locação era ilegal. O Círculo Operário foi uma área adquirida pela Igreja Católica. Na época, o padre era o padre da catedral. E ali foi formado o Círculo Operário, que era uma entidade que atendia a sociedade e questões sociais da sociedade. O que é que acontece? Durou esse tempo todo, mas tinha estatutos que diziam que em caso de extinção e falência, aquele patrimônio deveria retornar à Igreja Católica, à Diocese de Campina Grande. Foi aí que o assunto foi parar na Justiça. A igreja querendo reaver o local e, do outro lado, a pessoa responsável pelo círculo pedindo a posse da área. O processo se arrastou por anos e chegou até o Superior Tribunal de Justiça, que, assim como as instâncias anteriores, deu ganho de causa à Igreja Católica. Só que a polêmica não chegou ao fim. O advogado do homem que se diz ser dono do terreno alega que a Justiça errou, já que ele tem o documento comprovando que o terreno do Círculo Operário e o solicitado pela Igreja Católica são diferentes. Infelizmente, acredito eu que o judiciário ele cometeu um certo equívoco aqui, tendo em vista que são terrenos absolutamente diferentes, né? As localizações são distintas, existe certidão do cartório de registro de imóveis que comprova que não há escritura do terreno do antigo Círculo Operário, existe certidão da prefeitura também, dando conta de que são imóveis que estão em localizações diferentes, em zonas diferentes. A Diocese rebate, afirmando que perícias foram feitas comprovando que o terreno questionado é o mesmo e pertence realmente à Igreja Católica. É uma afirmação estranha, porque como a Justiça iria errar tanto? Nós temos uma escritura pública, aquele terreno foi comprado pela igreja. A Diocese de Campina Grande diz, inclusive, já ter planos para o antigo prédio do Círculo Operário. Nós vamos colocar à disposição das pastorais, sobretudo sociais. Veja a seguir, reforços do Campinense falam de expectativa de defender a Raposa. E também, médico explica como está a recuperação dos jogadores do Alvinegro. Agora o assunto é futebol. No 13, o Departamento Médico do Alvinegro confirmou que o estado de saúde do goleiro Leandro Santos é estável e ele está reagindo bem ao tratamento contra a Covid-19. O jogador não teve febre durante ontem e a saturação segue sem oscilação. Em relação aos outros jogadores que estão com Covid, o médico Lúcio César falou sobre a recuperação dos atletas. Todos estão passando relativamente bem, sob nossa supervisão e sob supervisão do restante da equipe. Eles estão em isolamento. Eles seguem o protocolo como qualquer outro profissional, qualquer outra pessoa que esteja acometida pelo Covid. Então eles recebem toda a assistência de uma forma que não tenha contato nem com outros jogadores, nem com as pessoas em geral. Em relação à medicação, nós seguimos um protocolo aqui, praticamente unanimidade aqui no município. Nós seguimos um protocolo individualizado de paciente para paciente, onde a gente administra o antibiótico e as outras medicações de consenso médico, tá certo? Isso aí realmente é uma responsabilidade médica. No Campinense, o atacante Pedro Gabriel e o volante Serginho Paulista, que foram apresentados ontem, falaram da expectativa em defender o rubro-negro na Série D do Brasileiro. A expectativa é grande, né? Pelo time que é o Campinense, pela tradição, né? É uma camisa de peso. Então eu venho para cá com o pensamento de colocar
o Campinense na Série C. Bom, pode acreditar no Campinense, que pelo que eu vi aqui é um time que quer muito focado, com muita qualidade, e vamos buscar a todo custo aí esse acesso. Eu disputei em 2019 pela Napolini, então é um campeonato muito difícil, né? Naquela época que eu disputei tinha menos time e o campeonato era curto. E é um campeonato muito difícil, onde você pega muitos times de interior complicado, campo complicado, mas eu tenho certeza que a equipe do Campinense vai fazer uma boa Série D para a gente conseguir o objetivo, que é chegar à Série C. O Borborema Notícias desta quinta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite.